Para sua religião, como explicar a morte e como lidar com esse fato inexorável? Existe inferno e o que é inferno? Qual a importância da comunicação com pessoas que já morreram para a compreensão da morte? Obrigado por essa pergunta. Essa pergunta, sim, está diretamente conectada com a nossa tradição, não é? Ou com qualquer. É uma pergunta feita para que a própria tradição religiosa se explique sobre determinado tema. É menos sociologia da religião, é mais agora mesmo a própria filosofia da religião que estamos. Então, veja bem, a morte é um estado de transitório que a alma espiritual eterna passa cada vez que ela habita em um determinado corpo através do nascimento desse corpo. Pode ser um corpo vegetal, pode ser um corpo animal, pode ser um corpo humano. Então, ao final do ciclo de vida, ou às vezes por acidente antes disso, ou por doença, mas quando encerra o ciclo da vida, a alma espiritual que habita aquele corpo vai precisar continuar a sua experiência. Se ela estava num corpo humano e desenvolveu a plenitude da sua iluminação espiritual, então ela pode ir diretamente para o mundo espiritual sem voltar a nascer nesse mundo de nascimentos e mortes. Porém, se ela não alcançou o nível de iluminação, digamos assim, o nível de purificação necessário para voltar ao mundo espiritual, ao reino de Deus, então ela terá que obter um novo corpo. E esse novo corpo vai ser definido por suas atividades dentro desse mundo. As atividades dentro desse mundo podem ser de natureza tal que classifique o indivíduo para obter um determinado corpo, e ela pode ir para lugares ou, digamos assim, planetas superiores a esse planeta Terra, ou pode ir para planetas inferiores a este planeta Terra. E lá ela vai viver, se for planetas superiores, de acordo com a classificação que os Vedas dão, se for para planetas superiores, ela terá uma vida celestial, uma longa duração de vida, facilidades para as necessidades básicas da vida, inclusive para um prazer material. E se ela for viver em um corpo em planetas inferiores, então ela obterá o que se chama de vida infernal. Ela vai viver uma experiência de muito sofrimento. Então, o inferno não seria, digamos assim, um único lugar, mas seria, de acordo com a criação material, uma determinada região onde existem repetidos nascimentos e mortes, porém, não é um local que, quando a pessoa vai, fica lá eternamente. De acordo com a tradição Gaudiya Vaishnava, que eu agora represento aqui para vocês, uma pessoa, mesmo depois de ter ido ao inferno, pode recuperar a sua tendência de cometer atividades pecaminosas, pode se arrepender de tudo isso e pode então obter uma nova oportunidade para ir para um lugar intermediário, como é o planeta Terra, onde tem sofrimento infernal e onde tem prazer celestial. Aqui nós encontramos dos dois, mas existem lugares que têm somente prazeres celestiais e somente sofrimentos infernais. Então a pessoa pode retornar a esse planeta Terra e se conscientizar da sua qualidade como alma espiritual, como Atma. E então, conscientemente voltar
ou atuar de tal forma que possa chegar ao portal da morte e não ser obrigada a nascer de novo neste mundo. Qual a importância da comunicação com pessoas que já morreram para a compreensão da morte? Na nossa tradição, conta-se de algumas histórias de pessoas que invocaram espíritos já desencarnados para compreender a morte. E quando esses espíritos retornaram à condição que estavam, eles questionaram: por que me chamaram? Porque, assim, né, nas histórias geralmente tem alguém que chama. E numa das histórias conta-se que ele foi chamado pelos pais. Então, quando ele chegou, ele disse: mas que pais? Eu tive muitos pais e muitas mães em diferentes vidas. Por que vocês querem outra vez que eu volte a toda a vida que eu vivi aqui somente para satisfazer a posição de filho de vocês? Deixe eu seguir o meu destino. Então, assim, existe isso também. Porém, a importância na nossa vida é praticamente zero para compreender a morte. Porque a compreensão a respeito da morte é dada nos livros de conhecimento. Um deles, o Bhagavad Gita, que eu já me referi. Nesse livro de conhecimento se explica que a alma espiritual é eterna, o corpo é temporário. A alma habita um corpo e, enquanto habita o corpo, estimula todas as atividades do corpo, as atividades intelectuais, as atividades físicas, todo tipo de atividade, e, através da inteligência, da mente, dos sentidos, lidando com a natureza material, o indivíduo pode transitar de uma maneira muito pura, de uma maneira muito especial, e alcançar o reino de Deus quando chegar o momento da morte, aceitando um mestre. Na nossa tradição brasileira, a religião mais conhecida e que fala de mestre é, sem dúvida, o cristianismo, e apresenta Jesus como o mestre dos mestres. Se nós formos analisar o conhecimento dado por Jesus, vamos ver que, de fato, ele era um mestre. E o seu exemplo também era de mestre. Então, nós precisamos encontrar mestres nessa categoria de Jesus. É difícil? É impossível? Eu mesmo disse, ele vem como mestre dos mestres. Mas há seus representantes, pessoas que guiam as almas condicionadas para o serviço a Deus. Considerando isso dentro desse conceito, podemos encontrar muitos mestres que vão nos levar ao conhecimento a respeito de Deus, a agir de acordo com a orientação, as instruções de Deus para a alma espiritual, para que a gente chegue na hora da morte e possa, então, renunciar completamente à existência material e voltar com o espírito para o reino de Deus.